135 de Salmos, o verso de número 5. Glória a Deus. Glória a Deus. A presença de Deus é real aqui nessa noite. Glória a Deus. Quem achou, pode dar um grito, amém? Já jantaram ou vai jantar depois do culto? Depois do culto? Se não convidar o pregador, e a esposa, e o Raelzinho, e a Cristina, e o Jean, e a Mari, e glória a Deus. Salmo 135, verso 5 diz assim: porque eu conheço que o Senhor é grande, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Vale a pena ler mais uma vez? Porque eu conheço que o Senhor é grande, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Amém? Queridos, eu quero ser bastante objetivo, rápido. Prometo a vocês que não vou cansar nenhum de vocês, tá? E também que a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela é bastante simples, de maneira que todos vão entender perfeitamente aquilo que o Espírito Santo quer nos dizer, quer nos falar aqui nessa noite, amém? Para te encorajar a chamar o Israel e a Kathleen depois para jantar na sua casa, eu prometo que vai ser assim, no máximo 25 minutos, 30 minutos, amém? Mas eu preciso da tua total atenção, tá bom? Porque o Senhor colocou algo em meu coração que mexeu com o meu espírito. E nesse dia todo, eu estava trabalhando, ontem a gente estava numa vigília. Eu saí da vigília, acho que eu dormi 1h30, já fui trabalhar, saí do trabalho direto para cá, então um pouco cansado, mas no trabalho o Espírito Santo estava falando comigo sobre esta palavra que eu quero aqui nessa noite dividir com você. Portanto, eu sei que assim como o Espírito Santo tocou em meu coração de uma maneira tão especial, tão profunda, e me renovou, me restaurou, me levantou, eu sei que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa dentro desse coração, do seu coração, hoje, aqui. Você crê? O salmista está escrevendo sobre não apenas a grandeza de Deus, mas ele está falando sobre a soberania de Deus, do Deus que é soberano sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre todos os deuses. O salmista está falando sobre o Deus que nós servimos, e nós só estamos aqui nessa noite porque nós servimos a um Deus soberano, a um Deus que está acima de todas as coisas. E além de estar acima de todas as coisas, Ele domina, Ele controla todas as coisas. Nesta noite eu quero ser bastante rápido para dizer para você que o nosso Deus, Ele é soberano nos céus, Ele é soberano na terra, e até embaixo da terra, nosso Deus é soberano. Aleluia! Você tem uma palavra de gratidão para esse Deus soberano? O nosso Deus, Ele é soberano, ou seja, Ele é dominador. Ele está no controle de todas as coisas. E eu quero falar sobre essas três coisas, rápido. Sobre essas três coisas, eu preciso que você grave na sua memória. Ele é soberano nos céus, Ele é soberano na terra, Ele é soberano embaixo da terra. Você grava isso? Ele é soberano nos céus, Ele é soberano na terra, Ele é soberano nos mares, Ele é soberano sobre todas as coisas. A Bíblia nos informa que quando Deus fez o ser humano, Ele dividiu um dos seus atributos com o ser humano. Na verdade, Ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Nós sabemos que a imagem e semelhança não diz respeito à aparência física, até porque Deus não tem um corpo. Mas Ele deu a sua semelhança ao homem quando diz respeito a alguns atributos que só
cabiam a Deus. Então ele divide com o ser humano, e uma das coisas foi uma coisinha chamada domínio. Deus deu a Adão domínio sobre os animais, sobre a terra, sobre esse universo. Acontece que o pecado entra em cena e acaba roubando do homem algumas coisas. O Velho Testamento, ele nos mostra os planos, os projetos de algum movimento espiritual das trevas para arrancar ou denegrir aquilo que é apenas de Deus, que Deus havia dividido apenas com o homem. E quando Deus divide alguma coisa, ou quando Deus dá alguma coisa a alguém, ele não toma de volta. Então nós vamos perceber que no Velho Testamento há um movimento para ludibriar a mente, os olhos do ser humano, para que ele não compreenda mais a quem pertence o domínio, a quem pertence o controle de todas as coisas. Por isso eu quero usar aqui exemplos bem simples para que você compreenda aquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. O primeiro exemplo que eu quero usar para nós refletirmos nessa noite sobre o domínio de Deus nos céus, está com o profeta Elias, que eu sei que todos aqui conhecem muito bem. Quando Deus coloca dentro do coração do profeta Elias uma chama poderosa, uma chama muito forte, a chama de ir até o palácio de Acabe e Jezabel com uma palavra, com uma sentença celestial. Elias chega até o palácio e diz assim: segundo a minha palavra, não vai chover. É isso que Elias diz? Acontece que Acabe e Jezabel adoravam, prestavam culto a um Deus chamado Baal. Baal, conhecido como o Deus da fertilidade ou da prosperidade, era conhecido como o Deus que fazia o orvalho cair, a chuva, responsável pela prosperidade das plantações. Era até mesmo conhecido como o Deus de todas as coisas que se movem nos céus. Baal era conhecido como o Deus da prosperidade. Aí Deus coloca uma chama dentro do coração do profeta Elias, para ele chegar até o palácio e dizer assim: segundo a minha palavra, não vai chover. É um desafio do Deus de Elias, usando a boca de um ser humano, para proferir uma sentença diretamente contra o Deus, ou o suposto Deus, de Acabe e Jezabel. Com esta mensagem, Deus está dizendo: eu quero mostrar quem é soberano sobre os céus, quem é soberano sobre aquilo que se move nos céus. Acontece algo ainda mais interessante dentro do texto que diz respeito do profeta Elias. Preste atenção aqui. É quando Elias acaba de proferir a sua sentença e ele tem que fugir. Ele vai até o ribeiro de Querite, e lá Deus envia corvos para alimentar o profeta. É mais uma mensagem de Deus dizendo para todo o reino e para Acabe e Jezabel que quem dominava sobre aquilo que se move nos céus ainda era o Deus soberano. Deus estava dizendo: eu poderia enviar para o profeta alimento usando qualquer outro animal, mas eu vou usar um animal que se move nos céus para mostrar que eu ainda domino sobre os céus. Quem está entendendo pode dizer um amém? Existe um texto na Bíblia Sagrada escrito por Paulo quando ele escreve uma carta aos Efésios, no capítulo 6, no verso 10, e ele diz algo interessante que pode nos ajudar a compreender o que é que Deus quer falar conosco nesta noite. Paulo vai dizer aos Efésios que nós estamos em uma guerra, nós estamos em uma batalha, e esta batalha não é contra carne e sangue,
Essa batalha não é contra aqueles que estão à nossa volta, contra aqueles que estão na terra. Essa batalha é contra principados, é contra potestades, é contra criaturas das trevas que se movem nos ares. Você já leu esse texto? Sabe o que Deus está falando conosco nessa noite? Ei, há uma batalha, há uma guerra. E mesmo que você e eu não vejamos, nós vivemos essa batalha. Nós travamos essa batalha antes de chegar nesse culto. Você pode não perceber, mas você trava uma guerra. Existe um movimento no mundo espiritual para travar a minha e a sua mente, porque existe uma guerra espiritual. É uma guerra que nós guerreamos contra aquilo que se move nos céus, aquilo que se move nas alturas, aquilo que se move acima de nós. Paulo escreve sobre isso aos Efésios, e ele diz: ei, abra os seus olhos para as coisas que acontecem no mundo espiritual, ou seja, para as coisas que acontecem nas regiões celestiais, porque enfrentamos batalhas. O inimigo lança em nossa mente, em mim, em sua mente, que você não pode, que você não é. O inimigo lança na mente de muitos por aí o desejo pela morte, pelo suicídio. Estamos em um mês de campanha, inclusive, porque Satanás tem ceifado muitas vidas através do suicídio. Por quê? Porque vivemos uma batalha, uma guerra. Há muitos que entraram aqui nesta noite, nesse ambiente, e estão vivendo essa guerra. Sentem desejo de adorar, glorificar, louvar a Deus, dizer aleluia, levantar a mão, mas vive uma batalha. Quando você pensa em levantar sua mão ou dizer uma palavra de adoração, o inimigo vai dizer no seu ouvido que você não pode, que você não é digno, que você precisa ficar quietinho no seu canto, que não chegou a sua hora. O que Deus está falando conosco através desta palavra nesta noite é assim: olha só, eu ainda sou soberano sobre os céus, eu ainda domino sobre o reino das trevas. É por isso que Satanás não pode te tocar. É por isso que o diabo, ele não consegue te matar. É por isso que Satanás, mesmo lançando tantas setas na sua mente, não consegue fazer você desistir. Porque nesta noite Deus está dizendo: eu sou soberano sobre aquilo que se move nas regiões celestiais. A Bíblia diz que Satanás, ele está ao nosso derredor. Ele ruge como um leão. Ele busca a quem possa tragar. Mas a Bíblia também diz que há um anjo, aleluia, que está sempre acampado ao teu redor para te proteger de todo mal. O que Deus está dizendo para nós aqui nesta noite é que Ele ainda é soberano. Se Deus abrisse os teus olhos nesta noite para você enxergar a batalha, a guerra que existe no mundo espiritual, para você não estar aqui, ou para você não se envolver numa intimidade, num relacionamento com Deus, muitos ficariam traumatizados, escandalizados, muitos ficariam assustados, porque nós estamos em uma guerra e essa guerra é real. Mas nesta noite eu não quero te assustar, eu estou dizendo que há um Deus nos céus que cuida da minha e da sua vida, e Ele ainda está no controle de tudo. Ele ainda está no controle das tuas batalhas emocionais, das tuas guerras espirituais. Deus ainda está no controle das tuas batalhas. Sabe quando você se sente indigno de adorar, de estar no culto? Sabe quando você diz para você mesmo: parece que eu não me encaixo em lugar nenhum, parece que eu estou aqui, mas eu estou fora do meu ambiente, parece que eu estou deslocado nesse lugar, eu não consigo me encontrar, e o inimigo fica lançando setas no seu coração, e Deus continua dizendo: eu estou no controle das suas guerras, eu estou no controle das suas batalhas, eu estou no controle, porque o inimigo, ele vai lançar inclusive complexos, inferioridade,
Tudo isso nós vivemos influenciados por uma grande guerra no mundo espiritual. Nós não podemos ver, mas essa batalha é real. Mas eu preciso repetir para que isso fique bem fixo na sua mente. O Senhor está no controle das suas guerras. O Senhor está no controle dessas batalhas. E o Senhor nesta noite, Ele quer curar o seu coração. Nesta noite o Senhor quer curar a sua alma. O reino espiritual das trevas lança setas, sabe por quê? Porque ele conhece você. O inimigo, ele conhece a minha vida e a sua vida. Ele conhece melhor do que o seu irmão, melhor do que o seu melhor amigo. O inimigo conhece a sua vida melhor do que muitos que pensam que te conhecem. O inimigo acompanha o teu crescimento desde que você nasceu. Ele sabe os teus pontos fracos. O inimigo das nossas almas sabe exatamente como fazer para tirar você do sério. O inimigo das nossas almas, ele sabe exatamente quem é que ele tem que usar para tirar você do sério, para fazer você perder a paz. O inimigo, ele te conhece tanto, que conhece os teus pontos fracos. Ele sabe aquilo que atrai os teus olhos. O inimigo das nossas almas, ele conhece tudo sobre mim e sobre você. Ele sabe todas as coisas, sabe por quê? Porque ele tem todo o tempo do mundo para acompanhar os seus passos. Tem todo o tempo do mundo para ouvir os seus papos. Ele sabe o que você fala no WhatsApp, ele sabe o que você fala no Facebook. O inimigo das nossas almas, ele nos conhece. É por isso que muitas vezes ele usa exatamente pessoas, ele usa palavras que sabe que vai magoar o seu coração, que vai entristecer o seu coração. O inimigo sabe exatamente como agir para fazer você se entristecer até mesmo aqui dentro. O inimigo, ele sabe como agir, ele sabe como usar estratégias para fazer você desistir até mesmo de participar da comunhão, e fica colocando na sua mente, no seu coração, pensamentos, setas. Olha, você não pode mais participar desse conjunto, desse grupo, você não pode mais estar com essas pessoas, veja como essas pessoas te excluem, veja como essas pessoas são diferentes de você, veja como, enfim, são guerras, batalhas espirituais. E eu estou aqui nesta noite para profetizar. E a palavra profética que o Espírito Santo faz queimar dentro da minha alma nesta noite é essa: filho, eu estou no controle das suas batalhas. Eu estou no controle, eu tenho soberania sobre o reino espiritual das trevas. Satanás não pode te tocar se eu não permitir, diz o Senhor. Satanás não vai tocar você, não vai arrancar você daqui. Satanás não vai entristecer o seu coração. Satanás não vai arrancar você da comunhão. O diabo não vai conseguir amarrar você para você não adorar. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve ainda é soberano sobre os céus. Ele ainda tem poder sobre toda hoste maligna e infernal. E nesta noite, Ele está dizendo a alguém aqui nesta noite: eu estou quebrando as amarras. Eu estou quebrando as cadeias. Eu estou quebrando as correntes. Eu estou arrancando as algemas. Tudo aquilo que te prendia até hoje não te prenderá mais. Os complexos de inferioridade, ele começa a trabalhar de dentro para fora. Ele começa a tirar tudo aquilo que te faz sentir feio, feia. O Senhor nesta noite está trabalhando dentro de corações para dizer para você: eu tenho o controle de tudo. Eu estou no controle das suas batalhas emocionais. Eu tenho o controle, até mesmo quando você perde o controle. Até mesmo quando você entra dentro do seu quarto e bate a porta e fecha e diz: eu não quero que ninguém entre aqui. Eu quero ficar sozinho. Ali você pega o seu travesseiro, abraça ele, chora. E ali você vive as suas guerras. Mas o Espírito Santo que está aqui está dizendo: eu tenho o controle do mundo espiritual.
Mesmo que parece que tudo está fora de controle na sua vida, Deus está dizendo nesta noite: eu tenho o controle. A chave está na minha mão. Você pode dar um glória a Deus? Esse é um tema que às vezes até assusta. Pensarmos que existe um reino espiritual que está em movimento. Mas o que nos alenta e nos consola é que há um Deus nos céus que não perdeu o controle sobre a nossa vida. O Senhor domina os céus, Ele domina a terra. Ele domina ainda as coisas que acontecem aqui. E para falar sobre isso, eu quero usar Daniel. Foi promulgado um decreto que dizia: a ninguém será feito nenhum pedido, senão ao rei Nabucodonosor. Mas Daniel continua a orar ao Senhor. E enquanto Daniel ora, enquanto Daniel busca, alguém está observando. Alguém denuncia Daniel. Daniel vai para onde? Dentro da cova dos leões. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo e fechou a boca do leão. Significa dizer que o leão já estava com a boca aberta para devorar Daniel. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo para fechar a boca do leão. Porque esse leão, ele não respeita simplesmente a figura de Daniel. Ele respeita o anjo que Deus enviou para guardar o seu profeta. O que o Espírito Santo está querendo dizer com esta palavra? Que esse sistema em que nós vivemos não vai respeitar a sua religião. O sistema que nós vivemos, os leões da atualidade, eles não vão respeitar os seus princípios. Os leões da atualidade, eles não vão respeitar as suas posições. Eles não respeitam suas ideias. A não ser que as suas ideias sejam exatamente as ideias que agradam a eles. E quando as ideias não agradam, a boca dos leões estará sempre aberta para arrancar de você o que é mais precioso, suas convicções, seus princípios, sua fé. Agora eu estava raciocinando sobre esta palavra e o Espírito Santo falava ao meu coração. Existem muitos que se assentam em uma cadeira como se fossem deuses. São os donos da verdade e querem colocar isso dentro da nossa mente. Para isso fazem campanhas, fazem novelas, até mesmo filmes. Embutem dentro dessas programações, ideias, ideologias, para tentar embutir dentro da nossa mente princípios distorcidos, verdades conhecidas como verdades relativas. Verdades relativas são aquelas que pode ser verdade para mim aquilo que não é verdade para você, e vice-versa. A verdade para mim depende daquilo que eu acredito. E a mentira da mesma maneira. Então os leões da atualidade estão sempre com a boca aberta para tragar aqueles que têm ideais, propósitos, princípios baseados na palavra de Deus, que não é uma verdade relativa, é uma verdade absoluta, aonde aquilo que é verdade, aquilo que é pecado. A palavra de Deus. Aí muitas vezes nós vamos nos sentir pressionados, excluídos. Agora eu estou falando em um nível de sociedade e o Senhor está dizendo para nós nesta noite: ei, eu ainda controlo, eu ainda tenho domínio sobre essa terra.
Eu tenho domínio sobre os leões que rugem. Eu tenho domínio sobre o sistema. E ainda que esse sistema tente nos oprimir, nós sabemos que há um Deus nos céus que domina todas as coisas. E assim como aquele leão já estava com a boca aberta para devorar o profeta Daniel, e a Bíblia diz que o Senhor mandou o seu anjo e fechou a boca do leão, a palavra profética desta noite é essa: o Senhor está enviando providência para abrir porta para você aonde alguém tentou fechar. O Senhor vai colocar você em lugares que você nunca imaginou entrar. O Senhor vai colocar a tua presença, a tua pessoa em lugares aonde quem sabe você não vai ser bem recebido, não vai ser bem aceito, mas os teus princípios, a verdade absoluta do nosso Deus vai fazer diferença naquele ambiente, porque você é guardado, é cuidado por dentro e por fora, aleluia, 24 horas por dia, pelo Senhor dos exércitos, que tem o domínio sobre todas as coisas, aleluia. Porque os ambientes que a gente precisa frequentar vão nos confrontar, vão nos desafiar. E nós precisamos ter em mente que nós servimos a um Deus que é soberano. Um Deus que está acima de todas as coisas. E que nós podemos sim levantar a cabeça, assumir a nossa fé, assumir os nossos princípios, os nossos compromissos com a palavra de Deus. E saber que na hora exata, quando tentarem nos tragar, quando tentarem nos derrubar, quando tentarem denegrir a nossa imagem, quando tentarem arrancar da nossa mão aquilo que Deus nos deu, quando tentarem tirar de nós aquilo que conquistamos, entender que há um Deus nos céus que ainda preza pela justiça. Há um Deus nos céus que está olhando para o sistema e Ele está trabalhando a favor dos seus. E se você é um escolhido, um separado, um consagrado do Senhor dos exércitos, Ele pode até permitir você ser lançado dentro de uma cova de leões, mas não vai permitir que o leão chegue perto de você, porque o anjo do Senhor há de fechar a boca dos leões e te dar vitória, e te honrar aonde você for, e honrar aquilo que você colocar a sua mão, assim como José, que teve em lugares que o confrontou, o desafiou, mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava com ele, de maneira que tudo que ele colocava em suas mãos prosperava. Eu quero profetizar aqui nesta noite, mas eu quero profetizar de uma maneira tão cheia de fé, que o Senhor vai mudar todo o quadro da sua vida, e a partir de hoje coisas diferentes vão começar a acontecer através das suas mãos. Assim diz o Senhor nesta noite: aonde você colocar as suas mãos, aonde você colocar os seus pés, aonde você se propor a fazer alguma coisa, eu, o Senhor, vou abrir portas, eu, o Senhor, vou abençoar. Ainda que alguém esteja dizendo você não vai conseguir, isso não é ambiente para você, aqui você não vai conseguir prosperar, diz o Senhor: eu vou abrir portas, eu vou quebrar cadeias, eu vou fechar a boca do leão, e você vai sair vitorioso, você vai sair campeão, porque o Senhor dos exércitos ainda é soberano sobre esse sistema, Ele tem a justiça na sua mão. Você acredita nesta palavra? Levante uma das suas mãos aos céus, por gentileza, e diga uma palavra de gratidão ao Senhor, porque Ele está fazendo milagres agora. Ele está fazendo milagres agora. Ele está fazendo milagres agora. Aleluia. Eu estou finalizando agora. Ele é soberano sobre os céus. Demônio nenhum vai poder tocar em você, porque há um Deus que domina sobre os céus e domina sobre a sua vida.
Não existe nenhum ser humano na face da terra capaz de te parar. Não existe nenhum ser humano, por mais poderoso que ele ache que seja, capaz de frustrar os teus sonhos, porque existe um Deus que você serve, um Deus que cuida de você. Aleluia. E esse Deus é soberano sobre tudo. Eu quero finalizar falando sobre o profeta Jonas. Repita comigo: Jonas. Você sabe a história, e sabe que o Senhor chamou ele para ir pregar em Nínive, mas ele desobedece e vai a Tarsis. Ou pelo menos tenta, pega um navio e vai. A tempestade acontece. Tempestade. E quando a tempestade acontece, Jonas está dormindo no porão, alguém acha ele lá, vai lançar sorte, se você sabe a história. Ele reconhece que ele é o problema, o desobediente. Ele pede para que seja lançado no mar. A Bíblia diz que Deus envia um grande peixe que engole o profeta. Agora eu acho interessante que no livro de Jonas ele diz que ele clama da profundeza do abismo. Das profundezas do abismo clamei ao Senhor. Quando ele diz das profundezas do abismo, era porque ele estava vivendo caos. Ele tinha cometido erros. Ele tinha desobedecido a voz de Deus. Ele tinha sido lançado em uma sepultura, ainda que, embora que de água. E ele tinha sido engolido por um grande peixe. Não era apenas uma tempestade na vida do Jonas. Não era apenas uma tempestade. Era um abismo. Mas enquanto o profeta orava no abismo, o grande peixe estava nadando. E o peixe estava nadando para o propósito de Deus. Quem conhece a história sabe que o peixe foi deixar Jonas lá na praia de Nínive. A palavra de Deus dentro desta reflexão sobre Jonas é que o nosso Deus, Ele, além de dominar os céus e além de dominar os sistemas da terra, Ele também tem domínio sobre os nossos abismos. Ele tem domínio sobre as águas, as tempestades. Quando Jonas está dentro daquele vento, do ventre daquele peixe, ele não tem domínio sobre absolutamente nada. Ele está desesperado, gritando do abismo. E enquanto ele grita do abismo, o grande peixe está levando ele para o propósito. Aí você se pergunta: se Deus tem controle sobre o mundo espiritual, por que é que eu sofro ataques na mente? Por que é que eu sofro ataques no espírito, na alma? Se Deus tem o controle sobre os reinos, sobre o sistema, por que que às vezes Deus permite que a porta se feche e que aparentemente alguém consiga frustrar os meus sonhos? Se Deus tem o controle sobre o mundo espiritual, por que que às vezes Ele permite a depressão? Por que que Deus permite que muitas vezes setas atinjam o meu coração e eu queira então fechar a porta do quarto, não queira ver ninguém e às vezes até sinta vontade de sumir, quem sabe até alguns tirar a própria vida? Por que que Deus permite que algumas pessoas, baseadas na inveja, motivadas pelo ciúme, tentem acabar com a tua história, com os teus sonhos, tentem acabar com tudo aquilo que você construiu? Por que que Deus permite? Através da história de Jonas, o nosso Deus vai nos dizer: eu tenho controle sobre os teus abismos, sobre as tuas tempestades. E se eu tenho controle sobre as tuas tempestades, é porque eu permito elas, porque eu preciso te levar até o propósito. Todas as vezes que o Senhor quer nos levar para um propósito, Ele vai permitir ataques, tempestades, abismos, escuridão, solidão,
incompreensões. Todas as vezes que o Senhor quer mudar a nossa rota, todas as vezes que o Senhor quer arrancar a gente do conforto, Ele vai preparar um grande peixe para nos engolir. E lá no fundo do abismo, a gente chora, a gente grita, a gente se sente só, a gente acha que nada nunca mais vai dar certo. Mas Deus tem o controle do grande peixe. Ele sabe para onde o peixe está indo, Ele sabe aonde é o teu lugar, e Ele está te levando para o propósito. É difícil compreender, é difícil de entender, é difícil de aceitar, mas Deus tem o controle sobre a rede vazia de Pedro. Deus tem o controle, aleluia, sobre o barquinho que está cheio de água. Ele tem o controle, porque Ele tem um propósito. Então, se você tem sofrido ataques de todos os lados e está questionando sem entender absolutamente nada do que está acontecendo, entenda nesta noite de uma vez por todas: Deus tem um propósito na tua vida, porque Ele tem o controle sobre tudo e sobre todas as coisas. Se Ele tem o controle e está permitindo uma tempestade na sua vida, é porque Ele está te levando para um propósito. E o propósito de Deus sempre vai ser maior do que a tua dor. O propósito de Deus sempre vai ser maior do que a tua lágrima. O propósito de Deus sempre vai ser maior do que as tuas lutas. O propósito de Deus sempre vai ser maior do que os teus abismos. O propósito de Deus sempre vai ser maior do que as tuas tempestades. O propósito de Deus é maior, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Fique de pé comigo, por favor. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui rapidinho, porque dentro de 1 minuto eu queria orar. Mas para tanto eu queria que você olhasse para o lado e pedisse a companhia desse jovem que está ao seu lado. Faça isso. Diga para ele: vamos lá comigo. Isso, abraça ele e traz ele aqui. Faça isso agora. O Espírito Santo sabe porque falou assim com você hoje. O Espírito Santo sabe porque é que Ele disse dessa forma. O Espírito Santo sabe o que é que você precisava nessa noite. É por isso que Ele veio te encontrar. O Espírito Santo, aleluia, Ele sabe como falar com os seus. Ele sabe como falar, como tratar com seus escolhidos. E Ele trouxe aqui nesta noite os separados, os escolhidos, para dizer: eu estou no controle do teu abismo, da tua tempestade. Eu tenho controle. Para dizer: eu tenho controle sobre os traumas. Eu tenho controle sobre as batalhas na mente. Eu tenho controle. Eu tenho controle. Porque muitas vezes as questões vêm, as perguntas vêm, e as perguntas são essas: por quê? E o Senhor está dizendo: eu tenho um propósito e eu vou levar. E o que parece um abismo, uma sepultura, vai levar até o propósito. O que parece como uma sepultura vai estar levando até o propósito, até o propósito. O que parece uma sepultura vai levar até o propósito. Vai levar até o propósito. Porque o propósito é grande, é poderoso. O propósito é grande, é grande. É grande, é grande. É grande. O propósito foi escrito no ventre da mãe. Não vai morrer, não vai acabar. As guerras servem, as guerras estruturam, as batalhas dão crescimento, as batalhas dão a maturidade. Mas vai chegar no propósito. Vai chegar no propósito. Vai chegar no propósito. Vai chegar no propósito. Porque as guerras não vão matar. O abismo não vai matar. O abismo vai levar até o propósito de Deus. Até o propósito de Deus. Abra a tua boca e comece a glorificar ao Senhor. A glorificar ao Senhor agora. A glorificar
glorificar ao Senhor agora. Glorifique ao Senhor. Exalte ao Senhor. Enquanto você abre a boca e diz palavras de bênção, o Senhor cura o teu coração. O Senhor cura a tua alma. O Senhor